Existe uma ferramenta de navegação embutida no sistema biológico e espiritual de vocês, que é muito mais sofisticada do que qualquer tecnologia que vocês inventaram até agora. Mas a maioria de vocês foi treinada para ignorá-la, ou pior, desconfiar dela. Vocês chamam essa ferramenta de emoção, de paixão ou de entusiasmo. Eu vou usar um termo técnico muito específico: a excitação. A excitação não é apenas uma sensação agradável de euforia. A excitação é a tradução física, no corpo de vocês, da comunicação vibracional que a sua mente superior está enviando. Pensem nisso como uma agulha de bússola magnética. A agulha não aponta para o norte porque ela tem uma opinião sobre o norte. Ela aponta porque está magneticamente alinhada com o fluxo do campo. A sua excitação é a agulha apontando para o seu verdadeiro norte magnético. Vocês frequentemente se sentem perdidos, perguntando qual é o meu propósito, o que devo fazer da vida, qual decisão devo tomar. E a resposta está pulsando no corpo de vocês a cada segundo. Mas vocês a filtram através da lógica do medo. Vocês dizem: eu adoraria pintar quadros, mas isso não dá dinheiro. Então vou trabalhar em contabilidade porque é seguro. No momento em que fazem isso, vocês quebraram a bússola. Vocês decidiram navegar olhando para o mapa de outra pessoa, em vez de olhar para o terreno que está diante de vocês. O kit de ferramentas que eu quero entregar hoje é a instrução precisa de como usar essa bússola, não como um luxo para os fins de semana, mas como o motor principal da sua sobrevivência e expansão. A fórmula é enganosamente simples, mas exige rigor absoluto na aplicação. Ela consiste em 3 partes indissociáveis. A primeira parte é: ajam na sua maior excitação a cada momento. Isso não significa que vocês precisam saber qual é a grande missão da vida inteira de vocês. A excitação não lida com o futuro distante, ela lida com o agora. Olhem para as opções disponíveis para vocês neste exato momento. O que vocês podem fazer agora? Vocês podem ler um livro, podem ligar para um amigo, podem fazer um chá, podem ir caminhar ou podem tirar uma soneca. Dentre todas essas opções, qual delas carrega, mesmo que seja sutilmente, um pouquinho mais de brilho? Qual delas parece mais leve? Qual delas puxa vocês? Escolham essa. Muitas vezes vocês ignoram a excitação porque ela parece trivial. Vocês pensam: como é que tirar uma soneca ou passear com o cachorro vai me ajudar a começar meu império empresarial? Essa é a mente física tentando ser mais esperta que a mente superior. A mente física não consegue ver a conexão entre o passeio com o cachorro e o negócio, mas a mente superior vê. Talvez, ao passear com o cachorro, você encontre a pessoa que será seu sócio. Ou talvez, o relaxamento do passeio permita que a ideia de R$1 milhão desça para a sua consciência. A excitação é o fio de Ariadne no labirinto. Vocês não precisam ver a saída. Vocês só precisam segurar o fio e dar o próximo passo. O fio nunca se rompe, a menos que vocês o soltem para tentar racionalizar o caminho. A segunda parte da fórmula é: levem essa ação até onde for possível, com o máximo de habilidade e foco que tiverem. Se a sua excitação é lavar a louça, e sim, isso pode ser excitante se for o caminho de menor resistência para a clareza mental, então lavem a louça como se fosse a obra de arte mais importante do mundo. Estejam presentes, façam o melhor que puderem. Sigam essa ação até que ela não possa mais ser levada adiante no momento, até que o ciclo se feche ou até que algo impeça fisicamente a continuação. Quando a ação parar, olhem novamente ao redor e perguntem: e agora? Qual é a próxima coisa mais excitante? E repitam o processo. É uma corrente de elos. Cada elo leva ao próximo. Agora chegamos à terceira parte, que é onde a maioria falha. Esta é a chave mestra que separa os que lutam dos que fluem. A terceira regra é: ajam sem nenhuma insistência ou expectativa sobre qual deve ser o resultado. 0. Nenhuma. Vocês devem agir pela ação em si, porque a ação é a representação de quem vocês são, não pelo que a ação vai lhes dar. Por que isso é crucial?
porque a sua mente física é limitada. Ela só consegue imaginar resultados baseados no que ela já viveu. Se vocês insistem que a excitação deve levar a um resultado específico, como ganhar X reais ou conseguir aquele emprego específico, vocês estão limitando a mente superior. Vocês estão dizendo: eu quero ser feliz, mas só se a felicidade vier nesta caixa quadrada e azul. E se a mente superior tiver uma caixa dourada, redonda e 1000 vezes maior para entregar? Se vocês estiverem focados apenas na caixa azul, vocês não verão a dourada, ou a chutarão para longe porque não se parece com o que vocês definiram. A insistência no resultado é o que cria a ansiedade. A ansiedade é, mecanicamente, a excitação filtrada pelo medo de não conseguir o que se quer. É a mesma energia, mas com uma frequência distorcida. Quando vocês removem a necessidade de um resultado específico, a ansiedade volta a ser pura excitação e criatividade. Vocês se tornam crianças brincando. E, paradoxalmente, é quando vocês estão brincando sem se preocupar com o resultado que os resultados mais magníficos acontecem. Porque a resistência é zero. Existe uma dúvida comum que sempre surge: baixar e as coisas chatas, e as contas, e o trabalho que eu odeio. Eu não posso simplesmente largar tudo e ir pintar na praia. A resposta é a mecânica da vibração. Vocês nunca têm que fazer nada que não queiram fazer, mas vocês podem ter a crença de que precisam fazer. Se vocês acreditam que precisam manter um emprego chato para sobreviver, então, paradoxalmente, a maneira mais excitante de agir é manter o emprego por enquanto. Por quê? Porque se vocês saírem do emprego sem mudar a crença, vocês ficarão aterrorizados. E o terror é muito menos excitante do que o tédio. Portanto, o caminho de menor resistência pode ser ficar no emprego. No entanto, há um truque. Vocês podem mudar a maneira como encaram o emprego chato. Vocês podem ir para o trabalho não com a atitude de "sou uma vítima", mas com a atitude de "sou um espião". Estou aqui observando, aprendendo o que não quero, juntando recursos para financiar o que eu quero. Ou vocês podem encontrar maneiras de tornar o trabalho mais divertido. Ou vocês podem fazer o trabalho o mais rápido possível para terem mais tempo livre. Quando vocês mudam a atitude, vocês mudam a vibração. E quando a vibração muda, a realidade deve mudar. Ou o trabalho se torna agradável, ou vocês são demitidos, o que seria uma bênção disfarçada. Ou surge uma oferta melhor. A excitação é o solvente de situações estagnadas. Nada fica igual quando vocês aplicam a frequência da alegria verdadeira. Outro ponto técnico importante é a distinção entre excitação genuína e compulsão baseada na ansiedade. Às vezes vocês acham que estão excitados para comer um bolo, ou para comprar um sapato, ou para ligar para um ex-namorado. Mas, se vocês olharem bem, há um fundo de desespero. Há uma sensação de fuga. Isso não é excitação. Isso é alívio de ansiedade. A verdadeira excitação é centrada, é expansiva, é calma. Ela dá energia em vez de drenar. A compulsão parece uma coceira que precisa ser arranhada. A excitação parece uma respiração profunda de ar fresco. Aprendam a sentir a diferença no corpo. A bússola nunca mente, mas vocês precisam aprender a ler o mostrador. Imaginem a vida de vocês como um grande quebra-cabeça. Vocês têm todas as peças jogadas na mesa. A mente física tenta forçar as peças a se encaixarem. Ela pega uma peça azul e tenta martelar no espaço vermelho. Isso é esforço. Isso é luta. A excitação é a habilidade de olhar para a mesa e ver a única peça que está brilhando agora. Aquela peça quer se encaixar. Ela se encaixa sem esforço. Vocês pegam aquela peça e a colocam. Assim que ela se encaixa, outra peça começa a brilhar. Se vocês simplesmente seguirem o brilho, peça por peça, o quadro inteiro se formará sozinho. E o mais interessante é que o quadro final será muito mais belo do que qualquer imagem que vocês tentaram planejar no início. A sincronicidade é o efeito colateral natural de usar essa bússola.
Sincronicidade não é milagre, é mecânica. É o que acontece quando o seu tempo interno se alinha com o tempo do universo. Vocês começam a estar no lugar certo na hora certa. O telefone toca com a notícia que vocês precisavam. O livro cai da prateleira aberto na página que responde à sua dúvida. O semáforo abre quando vocês chegam. Isso é a realidade física mostrando que vocês estão no fluxo. Quando a sincronicidade aumenta, vocês sabem que estão seguindo a excitação. Quando a sincronicidade para e tudo vira obstáculo, parem. Vocês desviaram da rota. Vocês estão tentando forçar algo que não é natural para vocês. Voltem para a última vez que se sentiram excitados e recomecem de lá. A ferramenta que estou lhes dando é a permissão para serem vocês mesmos. A sociedade ensinou que ser você mesmo é perigoso, irresponsável e egoísta. Eu lhes digo que ser você mesmo, na sua frequência mais alta de alegria, é o maior serviço que vocês podem prestar ao mundo. Porque quando vocês estão excitados, vocês elevam a vibração coletiva do planeta. Vocês se tornam um farol. Vocês mostram aos outros que é possível viver de outra maneira. Não há nada mais espiritual, nada mais prático e nada mais lógico do que ser feliz. A felicidade não é o destino. A felicidade é o combustível necessário para o motor funcionar. Portanto, o desafio para os próximos dias é muito claro. Usem a bússola. Comecem com coisas pequenas. Ao acordar, perguntem: o que é mais excitante fazer agora? Tomar café ou alongar? Se for café, tomem o melhor café da vida de vocês. Depois perguntem de novo, sigam o rastro. Vejam onde ele leva. Confiem que a mente superior sabe o caminho. Ela está no topo da montanha, vendo toda a paisagem. Vocês estão no vale. Se ela diz virem à esquerda através do sentimento de excitação, virem à esquerda, mesmo que pareça que não há estrada. A estrada aparecerá debaixo dos seus pés no momento em que vocês derem o passo. Vocês são criadores, não apenas observadores. E a excitação é a tinta com a qual vocês pintam a obra-prima da sua vida.